Capítulo 6. A profissão terrena de Cristo. Não é este o carpinteiro? O que fazia ele todo esse tempo? Que dos 12 aos 30 anos vai? Estaria ele ocioso ou desatento aos negócios do seu pai? A vida de Nosso Senhor tem sido idealizada de tal forma, por causa das associações santas que evoca, que tendemos a perder algumas de suas lições mais confortantes e práticas, por causa do medo de profanar a sua sacralidade. A sua profissão terrena é um desses casos. A respeito de 18 anos de vida de Cristo, nós não conhecemos absolutamente nada, a não ser aquilo que se contém nas palavras: o carpinteiro. Isso foi tudo o que a divina sabedoria decidiu preservar para nós. O carpinteiro. Que título para o Senhor da Glória! O que significa o fato de que, dentre todas as possíveis profissões, Deus tenha escolhido para o seu Filho, na encarnação, o destino de um trabalhador? Por que razão o único que poderia ter escolhido a sua vocação terrena, sem nenhuma restrição, escolheu tornar-se um carpinteiro? Não é difícil conceber a admiração e consternação do exército angélico ver o grande Jeová, Criador do universo, humilhar-se a ponto de trabalhar duro, com serrote e martelo, numa bancada de carpinteiro por 18 anos. Ver aquele que fez os céus e os mediu com compasso, dignar-se a modelar com as próprias mãos uma canga de bois. Além de qualquer outra coisa que significou essa condescendência, ela mostrou que Jesus se propôs a identificar-se inteiramente com a grande maioria da espécie humana, o povo comum. Isso cunhou com honra eterna o rotineiro trabalho duro dos homens. Isso familiarizou o Senhor com os sentimentos da multidão e lhe deu acesso aos mais íntimos pensamentos do homem. A sua disposição de adotar esfera de ação tão baixa por tanto tempo nos fornece exemplo e incentivo para executarmos com alegria o mais simples trabalho. Como todos os outros meninos judeus, Jesus tinha de aprender uma profissão. Nada mais natural do que se tornar aprendiz do seu pai adotivo e tornar-se o carpinteiro da aldeia. Nesse sentido, lembramos que Paulo, seguindo o costume da época, era tão bom fazedor de tendas quanto era proficiente em seus estudos universitários. Pense em como na sagrada história Jesus assumiu tão humilde posto, e o Senhor da vida e glória trabalhou com José sem nenhum desgosto. Um pensamento desafiador que deveria ser considerado com muita atenção por aqueles que estão se preparando para uma vida de serviço a Deus é que nosso divino Senhor empregou 6 vezes mais tempo trabalhando numa bancada de carpinteiro do que o tempo empregado em seu notável ministério. Ele não abreviou os anos ocultos de preparação. Os anos gastos na preparação são anos importantes. Jesus tinha de ocupar-se com os negócios do seu Pai e precisava fazer a vontade do seu Pai. Se essa vontade incluísse 18 anos na obscuridade, cheios de trabalho tedioso, ele não sucumbiria à impaciência carnal, mas faria isso tudo com alegria. Salmo 48. É importante lembrar que naquele tempo a profissão de carpinteiro não era nada desonrosa. Muitos que mais tarde se tornaram rabinos tinham essa profissão. A humildade exibida por Jesus ao trabalhar como carpinteiro fica ainda mais ressaltada à luz dos seus tremendos milagres mais tarde. Ele poderia ter fascinado o mundo com a demonstração do seu poder sobrenatural. Em vez disso, ele trabalhou tão duro como qualquer outro homem para que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Hebreus 2:17. A escolha e o exercício dessa profissão por parte do nosso Senhor
ressaltam três coisas. Ele demonstrou a nobreza do trabalho. Ele não viu nenhuma incongruência no fato de o Senhor da Glória manejar a terra, diligentemente cortando as toras de madeira em pranchas ou usando uma plaina e um martelo. Numa época em que trabalhadores de escritório costumam desprezar os que trabalham com as mãos, contemplar a vida de Jesus durante esses silenciosos anos faria murchar esse desdenhoso orgulho. Ele era um carpinteiro, um trabalhador que ganhava a vida como os seus contemporâneos, com suas habilidades manuais. Ele não trabalhava apenas 44 horas semanais, eram 12 horas diárias e, sem nenhuma dúvida, com horas extras também. Se trabalhar como artesão não era algo indigno para o Filho de Deus, então, com certeza isso não é indigno para nenhum dos seus filhos. Por não desconhecer o pó e o suor do duro labor, como diz o hino, são caros a Jesus os filhos da labuta. E ele concedeu tanto dignidade como nobreza a uma vida de trabalho duro. Se os trabalhadores apenas o soubessem, Jesus é o amigo dos trabalhadores, pois simpatiza com o destino deles, por experiência própria. Ele mostrou perfeita habilidade. Uma antiga tradição diz que José não era um comerciante hábil. Seja como for, é certo que não se pode dizer o mesmo do seu filho adotivo. Seu padrão no trabalho, não menos do que na ética, não seria nada menos do que a perfeição. Não foi sem razão que disseram dele: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Marcos 7,37. Justino Mártir, que viveu pouco tempo depois da morte do apóstolo João, escreveu a respeito de Jesus: quando esteve entre os homens, ele fez arados e cangas e outros implementos agrícolas. Em seu subsequente ministério, Jesus empregou com muita aptidão a figura do jugo, canga, e do arado para ilustrar as suas lições. Não é difícil imaginar que os agricultores procurassem de preferência as cangas feitas por ele, pois eram leves, para usar as suas palavras, e não provocavam irritação no pescoço dos bois. Certo escritor afirma que havia em Nazaré um estabelecimento onde os bancos de 4 pernas eram expostos e onde as portas eram provadas para ver se abriam e fechavam de modo apropriado, pois nada de segunda linha jamais saiu da sua oficina. Mais ou menos bom não era suficientemente bom para nosso grande exemplo. Ele adquiriu força física para o seu trabalho futuro. Jamais na história humana alguém suportou tanta intensidade e com tanta constância pressão sobre a constituição física e sobre o sistema nervoso, como o que se impôs ao nosso Senhor durante os 3 anos de ministério público, que tiveram seu clímax na cruz. Somente uma constituição física perfeita poderia ter suportado tal atividade incessante e tal desgaste das forças emocionais. Quando se registra em certa ocasião que ele reconheceu que dele saíra poder, temos uma indicação do que lhe custava o desempenho de todo o seu ministério. O esforço físico por si só era enorme. As viagens registradas nesses 3 anos, e não há razão para acreditar que estejam aí incluídas todas as viagens que ele fez nesse tempo, cobrem pelo menos 1.250 quilômetros feitos a pé. Era comum ele estar rodeado de pessoas, sempre pregando, ensinando e curando. Que forma melhor de se preparar para um programa exigente como esse do que 12 horas diárias gastas no serrote ou na bancada, aplainando e pregando no isolamento de Nazaré? Esses anos silenciosos, ele os reconheceu como parte da preparação designada por seu pai, e foram de valor inestimável na formação de suas reservas físicas e emocionais,
que seriam tão pesadamente exigidas nos dias futuros em que ele vergaria debaixo do peso da própria cruz. Essas considerações trazem Nosso Senhor para bem perto de nós. Embora talvez não consigamos imitá-lo em seu gracioso ministério, abre-se para nós a possibilidade de segui-lo numa vida de trabalho fiel, embora talvez oculto. À semelhança de Nosso Senhor, podemos fazer tudo para a glória de Deus. Podemos sentir-nos agradecidos pela nobreza de um trabalho honesto. Podemos dar as boas-vindas aos anos de trabalho oculto que talvez se façam necessários ao nosso preparo para o ministério público. Na oficina de Nazaré, forte cheiro de cedro há. É pequeno o cômodo oriental, de janelas desprovido, na penumbra sempre está uma mesa para o operário. Simples são as ferramentas que na parede estão: caixas, bancos, cangas de bois, feitas pelo carpinteiro, espalhadas pelo chão. O artesão em pé se põe e estende suas mãos. Sua face em sombras ponhas, se descrevê-la pretenderes. Sua túnica de trabalho, amarrada na cintura, indistinta igualmente. Mas suas mãos, que a luz as ilumine, do trabalho marcas têm. Pinta com ardor e com cuidado cada velha cicatriz que ali se mostra, onde a ferramenta escorregando machucou. Mostra cada calo. Fica alerta cada funda marca de trabalho. Mostra a sujeira do chão e a firmeza com que é posto o cabo do machado. Quando chega a noite e eu saio da oficina onde ganho meu pão diário, permite-me ver essas mãos calejadas e saber que ele partilhou comigo minha sorte, totalmente. Foi um homem como eu. Poderia eu temer essa mão estendida para mim? Não compreendê-la ou não confiar? Duvidar que ele me conhece com terna simpatia? Carpinteiro, calejada como a tua é esta mão, sim, a minha. Eu a estendo, a ti me agarro, filho do homem, que de mim perto estás, perto e firme, sem temor. Arthur P. Vaughan. Ei-lo aqui outra vez. Novamente eu o vejo. Seu semblante é cheio de significado. Está se achegando ao lugar onde batizo. O próprio ar infinito enrubesce com a sua presença e a terra se aquieta. Gentilmente ele fala. Eu respondo. Deus do céu se manifesta. Fala e eu mal posso ouvi-lo. Tal é o amor que flui nessa comunhão de homem para homem. Então, dos seus ombros, de ambos os lados, escorrem as águas do Jordão, e os seus olhos de rei se elevam para o céu e contemplam o sol. De forma singular a primeira vez, a segunda vez o trovão, e a terceira uma chama de fogo. Revelado é agora aquele que antes estivera oculto desde a eternidade. Mas quando dos céus o Espírito, de forma visível, sobre ele desceu numa chama, então eu soube, então eu disse, então eu vi Deus na voz e na glória de um homem. F. W. H. Myers.